Salve salve, fãs de teorias de Dragon Ball. Essa é a parte 11 da teoria. E se Goku morresse ao bater a cabeça, peço desculpas pela demora para trazer o vídeo. Agora vamos começar. Um longo tempo teria se passado. Raditz teria reunido as esferas do dragão a pedido de Kami-sama. E a pedido do Kami, Raditz pediria a Shenlong que o planeta Namekusei fosse reconstruído com todos os que estavam lá, antes de Frieza, com exceção do próprio Frieza e seus soldados, que Shenlong realizaria o desejo de Raditz e então vai embora. Raditz avisaria a Kami-sama que está feito. Kami-sama então diria que ele pretendia ir até Namekusei junto com Raditz para que fossem à procura de um substituto para o cargo de Kami-sama, mas fala que Raditz poderia ir sozinho, e que já seria suficiente. Raditz diria que tudo bem, e então ele voltaria até sua casa. Como teria se passado um ano e alguns meses desde a vinda de Vegeta, a filha de Raditz já teria 3 anos de idade, mas ainda se comportava como um bebê. Raditz perguntaria a Bulma se a nave do Vegeta já estava pronta, e Bulma diria que sim, e pergunta se Raditz pretende usá-la para alguma coisa, e Raditz diria que Kami-sama lhe deu a missão de ir até o planeta Namekusei para encontrar um substituto para ele, e que provavelmente ele demore alguns meses para ir e voltar de Namekusei. Bulma diria que tudo bem, mas diz para Raditz vir o mais rápido possível, pois ultimamente a Terra tem recebido muitos ataques de seres do espaço, e Raditz diria que fará tudo o possível. Raditz pegaria a nave, e então partiria com ela até Namekusei, que Raditz levaria um longo tempo até chegar em Namekusei. Enquanto isso, Vegeta já teria tomado controle dos planetas de Frieza, e teria se tornado o novo imperador. Nesse momento Vegeta estaria apenas aproveitando para descansar no antigo trono de Frieza. Ele pretendia ir para a Terra em breve, a fim de ter uma luta contra o Raditz. Já em Namekusei, todos os Namekuseidins teriam sido ressuscitados pelo pedido de Raditz. Tarlis também teria sido ressuscitado no desejo de Raditz. Ele teria sofrido um Zenkai e seu poder subiria para 4 milhões. Ele não estaria acreditando que tinha sido ressuscitado, mas ao confirmar que tinha sido revivido, Tarlis decidiria ir até a Terra, a fim de acertar as contas com Raditz, depois da luta que tiveram. E como ele tinha sentido que sua força aumentou, ele teria certeza de que venceria Raditz. Tarlis não encontraria sua nave. Ele ficaria frustrado e diria que provavelmente alguém deve ter usado ela depois que ele morreu. Ele então se lembraria das forças especiais Ginyu, e logo voaria até o local em que lutou contra eles. E alguns metros do local da luta, ele acharia as naves deles. Tarlis se coloca em uma das naves, então coloca as coordenadas do planeta Terra, e se dirige até lá. Um tempo teria se passado, e a nave de Raditz chegaria em Namekusei, que Raditz sabia que não podia demorar, e iria voando depressa sentindo que dos Namekuseidins mais próximos, nesse tempo que os Namekuseidins foram ressuscitados, um novo patriarca teria sido renomeado, e ele já teria restaurado as esferas do dragão. Raditz logo chegaria exatamente no local em que esse novo patriarca está. Ele então cumprimentaria os Namekuseidins, e pergunta qual deles é o líder, que o novo patriarca de Namekusei acharia a roupa de Raditz parecida com as armaduras do exército de Frieza, e pergunta se Raditz é um soldado de Frieza. Raditz diria que por muito tempo ele serviu ao Frieza, mas que atualmente ele não trabalha mais para o Frieza, e diria que foi ele quem ressuscitou os Namekuseidins com as esferas do dragão da Terra. Que o patriarca ficaria surpreso ao saber que existia outras esferas fora de Namekusei naquele universo. Ele pediria para ler a mente de Raditz para ter certeza disso, e Raditz diria que tudo bem. O patriarca então lê a mente do Saiyajin, e confirma que ele os ressuscitou, e patriarca ficaria muito grato com Raditz, e diz que já leu na mente dele o motivo dele ter vindo a Namekusei, que Raditz ficaria surpreso com essa habilidade do patriarca. O velho Namekuseidin diria que ele conhece alguém para ir até a Terra com Raditz, e o patriarca apresentaria Dende ao Saiyajin. De início Dende ficaria com um pouco de medo, mas acabaria aceitando, já que ele gostaria da ideia de se tornar Kami-sama. Após ser convencido por Raditz, o patriarca de Namekusei pergunta se Raditz sabe o que aconteceu com Frieza, e Raditz explica que um outro guerreiro parecido com ele matou o Frieza antes da destruição do planeta. Patriarca diria que tudo bem, e deseja boa sorte para Dende, e Dende diria que fará o seu melhor. Raditz e Dende então sairiam voando para a nave de Raditz, que eles entram na nave, e partiriam em rumo até a Terra.
A nave de Tarlis teria chegado na Terra, que Tarlis invade uma cidade e começaria a causar destruição na cidade. A fim de chamar a atenção de Raditz, Kami-sama estaria preocupado com aquela situação. Piccolo sairia da sala do tempo e pergunta ao Kami o que está acontecendo. Kami-sama diria que o tal dia chegou e fala para Piccolo que ele precisa impedir esse Saiyajin que chegou. Até o retorno de Raditz, Piccolo teria treinado por 2 anos dentro da sala do tempo, que seu poder de luta atual seria de 3 milhões. Ele pergunta o que está acontecendo. E Kami-sama explica que aquele Saiyajin de cabelo espetado voltou a fim de se vingar de Raditz. Piccolo diria que então ele deveria se juntar a ele e daria um sorriso. Kami-sama diria que eles não têm tempo para brincadeiras e fala que Piccolo precisa agir. Piccolo pergunta o que Kami-sama está planejando e Kami-sama fala que em breve ele saberá. Piccolo então parte voando até a cidade que Tarlis estava importunando. Tarlis estaria causando um caos na cidade. Piccolo então chegaria e pergunta o motivo de Tarlis estar fazendo isso. Tarlis ficaria surpreso em ver Piccolo e pergunta se Piccolo sabe sobre Raditz e pergunta onde ele está. Piccolo diria que o Raditz não está aqui no momento. Piccolo então avança para cima de Tarlis, que os dois colidem seus braços. Tarlis daria um sorriso e Piccolo ficaria surpreso com a força do Saiyajin. Eles então sairiam voando e começam a trocar golpes entre si em uma luta bem equilibrada no início. Piccolo se afasta e dispara várias bolas de energia contra o Saiyajin. Tarlis seria atingido por alguns ataques, mas ele libera mais de seu poder e começa a se esquivar das esferas de energia. Ele então aparece rapidamente na frente do Namekusei-jin e dispara uma rajada de energia em Piccolo, que o Namekusei-jin seria atingido em cheio e seria arremessado contra o solo. Piccolo se levanta, Tarlis aterrissa na frente de Piccolo e pergunta se isso é tudo e manda Piccolo lhe dizer onde está Raditz. Mas logo os dois sentiriam um grande poder de luta se aproximando deles. Piccolo se pergunta quem era o dono daquele enorme poder. Reikold aparece junto de vários de seus soldados. Ele daria bom dia para Tarlis e Piccolo e pergunta a ele sobre Vegeta e fala que ele tem contas a acertar com o príncipe Saiyajin. Tarlis diria que ele não sabe de nada e Piccolo diria que também não sabe do que Reikold está falando. O imperador então explica que veio até esse planeta atrás do Vegeta e diria que ele foi o responsável por matar seu filho Frieza e que pretendia se vingar e diria que se eles o entregassem, quem sabe ele, Reikold, os pouparia. Piccolo diria ter ouvido sobre um guerreiro que veio até a Terra um bom tempo atrás, mas que partiu bem rapidamente, e segundo o que ele ouviu, tal guerreiro pegou uma nave pois a dele estava danificada e foi embora de volta pro espaço. Obviamente Kami-sama teria dito isso a Piccolo. Reikold ficaria desapontado por não ter chegado antes para ter sua vingança, mas diria que não fará viagem perdida. Ele então manda seus soldados matarem esses dois, e diria que irá ficar com esse planeta, pois achou o clima dele perfeito, e os soldados de Reikold obedecem suas ordens e partem para cima de Tarlis e Piccolo. que os dois se preparam para o combate, e então eles começam a espancar os soldados de Reikold, já que a diferença de poderes entre eles era enorme. Piccolo diria que isso não faz o menor sentido, e que eles estão sendo julgados pelo erro de alguém que eles nem sequer conhecem. Tarlis diria que ele conhece o Vegeta, mas admite que isso é bem infantil. Eles então derrotam todos os soldados de Reikold. Tarlis diria que Reikold será o próximo. Reikold daria um sorriso, e diria que meiras formigas jamais conseguiriam vencer um dinossauro como ele, e fala que lutar com os dois seria um ótimo aquecimento. Tarlis e Piccolo partem para cima de Reikold, mas o Imperador bloqueia os ataques deles usando seus braços. O Imperador libera seu Ki, afastando os dois guerreiros para longe. Ele então avança para cima de Tarlis, e acertaria um soco em seu rosto, e rapidamente pegaria Tarlis pelo pescoço, e diria que Frieza fez bem em eliminar os Saiyajins, mas que falhou em deixar alguns com vida pelo universo, e fala que irá se encarregar de eliminar os que sobraram. Tarlis estaria sendo sufocado. Piccolo tentaria acertar um soco em Reikold. O Imperador solta Tarlis no chão e bloqueia o ataque do Namekusei-jin. Os dois então começam a trocar golpes, onde claramente Reikold seria bem superior a Piccolo. Tarlis se levanta e chamaria Reikold de maldito, e aproveitando que ele estava distraído, Tarlis criaria uma lua artificial e a joga contra o céu, e rapidamente se transforma em um Ozaru. Reikold veria aquilo e ficaria furioso. Piccolo se afasta para longe dos dois, e Tarlis dispara uma rajada de energia contra Reikold. Reikold seria atingido em cheio pelo ataque de Tarlis, e ficaria com alguns ferimentos em seu corpo.
Tarlis diria que irá acabar com isso e iria andando lentamente até Rei Cold, que o imperador diria que não vai perder para um macaco, e então começa a se transformar. Tarlis já sabia que Rei Cold alguma hora iria se transformar, e Piccolo estaria bem preocupado. Rei Cold então mudaria seu visual, e passaria para sua terceira forma, e diria que já podem continuar, e então ele rapidamente surge na frente do Tarlis, acertando um chute em seu estômago, fazendo Tarlis ser arremessado contra um prédio. Tarlis ficaria inconsciente devido aos ferimentos, e Rei Cold diria que deixará Tarlis por último. Ele então iria andando lentamente até Piccolo e diria que irá matar ele bem devagar, até que uma nave aterrissa em meio ao campo de batalha, e de dentro da nave sairia Raditz. Piccolo ao ver Raditz ficaria mais tranquilo. Raditz pergunta a Rei Cold o que ele veio fazer aqui. Piccolo explica que ele veio atrás daquele amigo do Raditz que veio até a Terra um tempo atrás, e diria que pretende vingar a morte de um tal de Frieza. Rei Cold pergunta a Raditz se ele sabe onde está o Vegeta, e diria que pouparia as vidas dele se Raditz lhe falar, mas Raditz diria que até falaria, mas Rei Cold irá pagar por ter feito tudo isso com aquela cidade e com as pessoas inocentes que viviam nela. Rei Cold diria que ele não se importa de pegar essa informação à força de Raditz. Os dois então partem para cima um do outro colidindo seus braços, dando início a um grande combate. Esse é o final de mais um vídeo. Será que Raditz terá alguma chance contra Rei Cold? Somente na próxima parte. Obrigado por assistir até aqui. Compartilhem o vídeo e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Até a próxima.